Vambora! Vamos lá, sabadeira, dia 8 de novembro. Vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show. Edição de número 300 e... Cadê? Cadê? Oh, meu Deus. Aqui, ó, edição de número 323, hein? 323 edições já. Rapaz, estamos quase batendo 400, hein? Que loucura. Ó, vamos lá, vamos falar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma sexta-feira recheada de jogos. Mais uma rodada da NBA Cup, né? Vamos falar sobre os jogos de ontem. Vamos também comentar sobre algumas notícias. Tem notícias sobre Klay Thompson, tem notícias sobre Ja Morant. Mais um time estar interessado numa troca pelo nosso menino Arminha, né? Pelo nosso menino Tem mais um time interessado. Trazer também uma fala do Dirk Nowitzki sobre a fase do Dallas Mavericks, né? Dirk Nowitzki triste com a fase de Dallas. Enfim, bastante coisa para falar hoje. Vamos aqui começar. Antes de tudo, agradeço, né, pela sua audiência. Sempre bom ter você aqui. Obrigado por estar aqui comigo nessa tarde ou noite de sábado, né? Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo. Agradeço a sua participação. Peço para que você deixe seu like, que é importante. Se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que ajuda bastante na divulgação aí do projeto. Quero aqui deixar a recomendação para que você confira as promoções lá na Centauro, né? Centauro, parceira aqui do canal. E lá você encontra várias promoções, né? Tô aqui, ó, com a página da Jordan aberta. Cara, olha isso aqui, ó. Bermuda da Jordan, 32% de desconto. Jordan Luka 4, 21% de desconto. Que mais? Zion 4, 29% de desconto. Aqui minha câmera tá aqui na frente, aqui, ó. Cara, é muito produto bom. Ó, bonezinho, 37% de desconto. Cara, tem muita coisa legal. E não só da Jordan, tá? Da Nike, Adidas, enfim. Aqui na Centauro você encontra promoção de absolutamente tudo. E usando o cupom SWISH10 na hora de finalizar sua compra, você garante 10% de desconto, bichão. Então vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos, bota o cupomzinho SWISH10 e garanta esse desconto maravilhoso. E de quebra você vai estar ajudando aqui o canal, né? Então fica aí a dica. Vai na Centauro, cupom SWISH10, tá bom? Enfim, recados dados. Vamos aqui começar a edição de hoje. Roda a vinheta. E na volta a gente já começa a falar sobre a rodada de ontem da NBA. Beleza, pessoal. Tivemos mais uma rodada da NBA Cup. Rodada cheia. Sexta-feira lotada de jogos. Então tem muita coisa pra gente falar. Então, sem muita enrolação, já vamos começar aqui falando sobre a vitória do Orlando Magic. Jogando em casa, o Orlando Magic teve a sua melhor atuação na temporada. Jogo muito bom do Orlando. Coletivamente as coisas funcionaram super bem. O ataque finalmente fluiu, né? Tivemos 4 jogadores passando dos 15 pontos. O Franz Wagner foi o grande destaque com 27, mas tivemos aí um coletivo aparecendo muito bem. Foi um jogo onde Orlando também foi muito bem na defesa, né? Conseguiu controlar bem demais o jogo. Em nenhum momento o Celtics de fato ameaçou o Orlando Magic. E no fim, vitória 123-110 foi o placar final. O Orlando chega à sua 4ª vitória na temporada. E o Boston Celtics sofre a sua 6ª derrota. Destaque no Celtics, Jaylen Brown. 32 pontos para ele, mais um jogo de mais de 30 pontos para o Brown. Mas não adiantou, não deu para evitar a derrota do Celtão. Quem também venceu ontem, embalou a sua 3ª vitória seguida, foi Cleveland. Jogando fora de casa, lá em Washington.
O Cavs venceu fácil o Washington Wizards por 148-115. Coletivamente as coisas funcionaram super bem por lá, né? Donovan Mitchell com 24 pontos e 5 assistências foi o cestinha, mas teve Darius Garland entregando 20 pontos e 9 assistências, melhor jogo dele desde a sua volta, né? Que foi na rodada passada. Evan Mobley e Jarrett Allen com duplos, 18 pontos e 10 rebotes para o Mobley, 16 pontos e 14 rebotes para o Allen. E teve ainda Proctor com 17 pontos, Sam Merrill com 14. Uma bela atuação coletiva, vitória tranquila. Cleveland chega à sua 6ª vitória e o Wizards a sua 8ª derrota. Destaque para o Alex Sarr, que vem sendo o grande destaque, né, do Wizards na temporada. Né? Em meio a todas as derrotas, o Alex Sarr é quem mais vem jogando bem pelo time. Né? 20 pontos e 4 blocos para ele. Temporada bem boa do Alex Sarr, viu? Inclusive, pouco comentado o Alex Sarr. Merece mais elogios, o menino tá jogando bem. Quem também embalou uma sequência de vitórias é o Toronto Raptors, né? Enfrentando a Atlanta Hawks lá em Atlanta. O Toronto Raptors conquistou a vitória, a 4ª vitória seguida de Toronto. 109-97 foi o placar. Né, o time teve 7 jogadores com mais de 10 pontos na partida. Brandon Ingram foi o líder, né, de pontos do time, mas Quickley também fez um excelente jogo, foram 18 pontos e 6 assistências para o Quickley. É um jogo que não foi tão tranquilo, né? O primeiro tempo ali foi equilibrado, mas no segundo, especialmente no 4º período, o Toronto dominou, né? O 4º período, o Toronto meteu 36-20, dominou. E aí, saiu com sua vitória, 5ª vitória do Toronto na temporada, 5ª derrota do Hawks, que hoje encara o embalado Los Angeles Lakers, né? E detalhe, Toronto Raptors invicto na Copa, viu? 2-0 pro Raptors na NBA Cup. Importante pontuar. Outro time embalado, muito time embalado, hein? Outro time embalado é o Detroit Pistons, né? Detroit segue voando na Conferência Leste, enfrentando o Brooklyn Nets. O time venceu tranquilo, 125-107. De novo, a dupla Cade e Duren, né, brilhou. Cade Cunningham 34 pontos e 10 assistências. Jalen Duren, 30 pontos e 11 rebotes. Os dois estão jogando demais. Demais. E esse time do Pistons tá muito maneiro, né, cara? É um time que, óbvio, tem suas deficiências. É um time muito ruim no quesito perímetro, né? O Pistons é o segundo time que menos tenta bolas de 3 por jogo, né? Tem aí cerca de 6 bolas de 3 tentadas a menos do que a média da liga. Então é um time ruim nas bolas de 3. É também um dos 10 menos eficientes. Só que em contrapartida é um time que dentro do garrafão é um absurdo de eficiente. Né? O Pistons é o time com a melhor porcentagem de acertos dentro do garrafão. 52%, né? De aproveitamento. 16% dos pontos de Detroit nas partidas são dentro do garrafão, né? E vindos de contra-ataque, ou seja, é um time que carimba muita bola por dentro, especialmente em situações de quadra aberta. E defensivamente, o garrafão de Detroit é um absurdo. É a segunda melhor defesa de garrafão da liga. Né? Cede, em média, só 39 pontos por jogo dentro do garrafão. É bizarro. O único time que protege melhor o garrafão é o Thunder. Né? Que aí né? Tem que respeitar o gigante. Então, assim, cara, é um time que não tem bola de 3, mas em compensação, velho, fisicalidade, agressividade, intensidade. É um time que te entrega muita raça, velho. É um time com a cara de Detroit. Né? Esse Pistons tem a cara de Detroit e tem aí esse brilho de talento no Cade Cunningham que, mano, entra nessa temporada com tudo pra se consolidar. Sim, pra mim ele já é um dos 7 melhores armadores da NBA. Acho que o Cade Cunningham ele tá nesse patamar tranquilo. Eu acho que nessa temporada ele tem chances reais de chegar num top 4, cara. Eu acho que ele tem chances reais. Se é que ele já não tá no top 4, viu? Eu teria que pensar aqui. Mas, mano, fala aí, nessa temporada, me fala 4 armadores que estão jogando mais do que o Cade. Você vai ter quem? Luka, obviamente. Você vai ter Maxey. Max ou Cade Cunningham? Quem tá jogando mais?
Talvez o Maxey. Talvez o Maxey. Mas pouca coisa, a diferença não é tão grande, não. Qual outro armador tá jogando mais? Shea, obviamente. Acabou, mano. Tá jogando mais do que o Cade? Difícil, mano. Difícil. Eu posso estar sendo injusto com alguém. Vou até abrir a tabela aqui. Que às vezes eu esqueço, né? Eu vou fazendo um negócio aqui na hora. E aí, às vezes, eu esqueço de algum nome, mas... Ó, que tá jogando mais do que ele, de armador... Ah, o Josh Giddey, né? O Josh Giddey tá jogando mais do que ele. Mas pouca coisa também. A diferença também não acho que é tão grande, não. Aí, 4. O Cade tá no top 5, mano. De armadores. O Brunson não tá jogando mais do que ele. Pra mim, o Brunson tá jogando menos do que o Cade. O Cade tá jogando mais do que o Brunson. Eu acho que o Cade tá jogando mais do que o Curry também. Na minha opinião. Né? Obviamente que... Ah, Luiz, você só pode ter um no seu time. Eu prefiro o Curry, né? Mas nesse início de temporada, o Cade tá jogando mais do que o Curry. E é isso, cara. Então, ó, é Shea, é Luka, Giddey, Maxey talvez. E é isso, mano. Eu acho que o Cade Cunningham tem muita chance de terminar essa temporada como um dos 5 melhores armadores da liga, mano. Eu acho. Obviamente que se o Haliburton não tivesse machucado, o Haliburton ia estar nesse top 5. Mas, mano, o Cade, ele tá vindo forte, viu? A temporada dele é muito boa. E Detroit, bicho, o Detroit tá voando. São 7 vitórias em 9 jogos. Detroit Pistons é o líder da Conferência Leste, gente. Estamos falando do líder. É a primeira vez desde 2008, desde 2007, 2008, que Detroit pisa na liderança do leste. Muito foda, cara. É muito foda. E pensar que 2 anos atrás a gente tava falando do Pistons tendo a sua pior campanha na história, né, cara? Aí você corta e a gente tá falando do líder do leste, Detroit Pistons. Com um dos melhores jogadores da liga. Com um dos melhores garrafões da liga. Com o Jalen Duren, que tá dando um salto muito interessante nessa temporada. Salto que eu não esperava que ele fosse dar. Não esperava. Vocês sabem, eu não sou muito fã do Jalen Duren, mas nessa temporada ele tá jogando muita bola. Então, cara, esse Detroit, mano, merece mais atenção, velho. O time é bom. Obviamente que tem que ver, né, o quão sustentável vai ser essa completa ausência de perímetro, né, no quesito bolas de 3. Vamos ver por quanto tempo que Detroit consegue se manter no topo sem ter um perímetro ofensivo eficiente. Mas até o momento tá dando certo. E vamos lembrar, o KC ano passado fez o que fez sem ter um perímetro ofensivo tão bom também. A bola de 3 nunca foi um ponto forte do Thunder. E segue não sendo, inclusive. Então o Thunder mostrou temporada passada que você não precisa ser uma máquina de bolas de 3 para ter sucesso na NBA. Você não precisa ser um Boston Celtics do Mazzulla. Você não precisa ser um Houston do D'Antoni. Você não precisa ser um Golden State da dinastia. Você pode ter sucesso tendo um jogo mais físico, mais focado no garrafão. Claro, é importante você ter uma bola de 3, é importante você ter um perímetro. O Thunder passou mal. As poucas vezes que o Thunder passou mal na temporada passada foram nos jogos onde o time precisou de uma bola de 3 e não tinha quem arremessasse. Né? E no playoff, na série contra Denver, na própria série contra Indiana, fez muita falta. Então é óbvio, se você não tiver um perímetro bom, você vai ter problemas. Mas você pode avançar, cara. E o Pistons tá sendo esse time. Físico, intenso, muito produtivo por dentro, punindo no contra-ataque, tendo as individualidades do Cade, do Duren. E tá dando certo, cara. Tá dando certo. Vai questionar o Pistons? É o líder, porra. Respeita o líder. Respeita o líder. Enfim, bela vitória do Pistons e mais uma derrota de Brooklyn. 8ª derrota do time, 5ª derrota em casa. Aí a gente teve um dos prime times da noite, né? Que foi San Antonio contra Houston, duelo texano lá em San Antonio. O Spurs saiu vencedor, 121-110. Um jogo onde San Antonio foi muito bem punindo os erros
né, do Emil Udoka. Eu fiz um vídeo na madrugada falando sobre o jogo. E no vídeo eu falei, né, sobre os pontos, né, bem negativos que o Udoka teve nesse jogo. E quais foram esses pontos? Principalmente dois. A defesa em zona, né? O Houston, durante a maior parte do jogo, marcou em zona 2-3, o que foi um grande erro, porque San Antonio toda hora conseguiu arremessar limpo, sem contestação, e converteu a maior parte dos arremessos que tentou. Inclusive, San Antonio ontem chutou 45 bolas de 3. Não foi? Deixa eu ver. Eu tinha separado esse dado. Chutou... Cadê? Chutou 45, cara. A média de chutes de 3 tentados por San Antonio na temporada é de 33. Ou seja, San Antonio conseguiu chutar muito mais. Por quê? Porque a marcação em zona, ela tem esse problema. Ela acaba permitindo que o adversário tente mais bolas de 3. E além de San Antonio ter conseguido mais bolas de 3, San Antonio conseguiu também mais rebotes ofensivos, o que é um outro problema da marcação em zona. San Antonio ontem terminou o jogo com 15 rebotes ofensivos que viraram 33 pontos de segunda chance, cara. Bizarro, cara. E assim, o Udoka não mudou a marcação, continuou marcando em zona, continuou na... Tipo, por que não mudou pro mano a mano, tá ligado? Pô, você tem Amon Thompson, você tem Kevin Durant, você tem Tari Eason, você tem Josh Okogie, porra, marca mano a mano. Porra, vai ficar morrendo com a zona? Caralho, Emil Udoka. Porra, tem um puta material humano na mão. Fica, tá ligado? Doideira, cara. Doideira. Né? Você ficar o jogo inteiro marcando em zona 2-3, cara, é coisa de time de college, é coisa de time de high school. Na NBA não dá pra você ficar marcando em zona o tempo inteiro. A menos que você seja o Eric Spoelstra, que é o... É foda essa aspa, mas o Spoelstra é o rei da zona. Ele é o rei da zona. A menos que você seja o Spoelstra, você não marca em zona o jogo inteiro, bicho. Ainda mais com o San Antonio que tava iluminado nas bolas de 3, pô. Champagne matando 6 bolas de 3. Harrison Barnes 6 bolas de 3 também. Cara, sente o jogo. San Antonio tá bem nas bolas de 3. Vamos mudar a marcação. Vamos marcar um pouquinho mais mano a mano. Vamos tentar ceder menos arremessos. Vamos tentar, né? Vamos dobrar mais em cima do Embi. Pô, no primeiro quarto, cara, Houston marcou mó bem. Mandando blitz em cima do Embi, capitalizando, saindo em contra-ataque, forçando turnover. No segundo quarto, o cara começou a marcar em zona e não parou mais. Então esse foi o primeiro erro. E o segundo erro foi a forma como ele usou o Kevin Durant. Longe de mim passar pano pro Durant, realmente ele não teve um bom jogo, sofreu muito com turnovers, foram 8 turnovers pra ele. Beleza, foi mal. Dito isso, dava pro Udoka ter minimizado os erros do Durant. Por que ele ficou o jogo inteiro usando o Durant como point forward? Como playmaker? O Durant não é esse jogador, cara. O Durant é um finalizador. É um cara que você quer pegar na bola, 2, 3 dribles, arremessar. É isso que você quer dele. Por que ficar usando o Durant o jogo inteiro como criador? Você tira o que o Durant tem de melhor, cara. Que é o poder de finalização. E aí, o que San Antonio fez? Começou a tochar dobra em cima do Durant. E o que aconteceu? Perdi a bola. Perdi a bola, San Antonio ia lá e pô, carimbava. San Antonio ontem... Cadê? Aqui, ó. San Antonio forçou, a partir do segundo quarto, tá? Forçou 17 turnovers. 8 na conta do Durant. Tá ligado? Eu quero pegar aqui os pontos de contra-ataque. Cadê? Duro que eu não separei esse número. Mas enfim, foram muitos pontos de contra-ataque, cara. Inclusive, a maioria das bolas importantes de San Antonio no jogo, as bolas que empataram ou viraram o jogo, vieram de contra-ataques. Ou de contra-ataques ou de rebotes ofensivos. Então, o Udoka foi muito mal ontem, cara. E San Antonio teve total mérito por capitalizar em cima disso. Coletivamente, San Antonio funcionou super bem. O Wembanyama, apesar de ter tido um começo de jogo ruim, melhorou no jogo, terminou com bons números.
Champagne fez um ótimo jogo, Harrison Barnes fez um ótimo jogo, Keldon Johnson teve bons minutos vindo do banco, Devin Vassell foi importante também, Stephen Castle jogou muita bola. E San Antonio saiu com a vitória, cara. Uma vitória merecida, né? De 6ª vitória de San Antonio na temporada, 4ª vitória em casa, San Antonio invicto em casa. Mais um resultado muito na conta do Ime Udoka, cara. A teimosia do Udoka, mano, prejudicou demais o Houston ontem. Demais. O Udoka não pode ser tão teimoso assim, cara. Ele tem uma Ferrari na mão agora. Ele precisa dirigir como um piloto de Ferrari. Ele não tá dirigindo. Ele tem uma Ferrari e dirige como se ele estivesse dirigindo um Celta. É assim que ele tá dirigindo esse time do Houston. E precisa ser melhor. Porque Houston tem elenco pra jogar bem mais do que tá jogando. Bem mais, tá? Inclusive, a derrota de ontem encerrou uma sequência de 5 vitórias de Houston. Que vinha vencendo, mas longe de convencer também, viu? Longe de convencer. Enfim. Na sequência, a gente teve o Miami Heat vencendo o Charlotte Hornets por 126-108. Né, o Miami Heat que, cara, teve um primeiro quarto bizarro, né? Meteu 53 pontos no primeiro quarto. 53, bicho. Foi doideira o que Miami fez. Depois, né, o Hornets conseguiu reagir, meteu 36-19 no segundo quarto, conseguiu, né, dar uma bela de uma resposta. Mas aí no segundo tempo o Heat voltou a crescer, fez um excelente quarto período e saiu com a vitória, 126-108. Miami chegando à sua 5ª vitória na temporada, 3ª vitória em casa, né, Miami, perdão. Ainda não sabe o que é perder no Kizia Center. E vale, né, um destaque muito importante para o Jaime Jaquez Jr., né? Jaime Jaquez que teve uma temporada passada bem abaixo, né, ainda mais por conta do ano muito bom de calor que ele teve. A expectativa era alta e ele passou longe de corresponder. Nessa temporada ele tá muito bem, cara. São 17,4 pontos de média, 6,4 rebotes, 4,8 assistências, 60% de field goal com 65% de true shooting. Né? Ele é o segundo jogador com mais pontos na NBA vindo do banco. É o 4º com mais rebotes e o 4º com mais assistências vindo do banco também. Jaime Jaquez sendo um cara muito importante. Ontem ele flertou com triple-double, 18 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. Merece destaque, cara. Merece destaque. O menino tá jogando bem. Se adaptando super bem a esse novo sistema, né, ofensivo do Heat. Tá dando certo. Outros 2 que foram muito bem ontem foram o Norman Powell com 25 pontos. Outro que tá voando nesse sistema do Spoelstra. E o Andrew Wiggins com 22. Aí a gente teve o Memphis Grizzlies encerrando a sua sequência de 4 derrotas seguidas, vencendo o Dallas, que tá numa fase que é brincadeira, né? 7 derrotas em 9 jogos pro Dallas, cara. Pior campanha do Oeste, pior ataque da NBA. Meu amigo, que fase vive o nosso Dalão, hein? Que fase vive o Dalão. Cara, bizarro, mano. Um time que... Mano, eles perderam pro Pelicans, que só tinha uma vitória em 7 jogos quando eles se enfrentaram. Perdeu pro Wizards. E perdeu, assim, de lavada para um Grizzlies que vinha de 4 derrotas seguidas, com o Ja Morant conversando com a comissão técnica. Ja Morant que ontem jogou bem, hein? 21 pontos, 13 assistências pro Ja Morant. Olha aí, se valorizando pra troca, né? Importante. Mas assim, cara, momento horrível de Dallas. E aí, quem comentou sobre esse momento do Dallas foi simplesmente o maior ídolo, né, da história da franquia, Dirk Nowitzki. Né? Olha o que o Dirk falou sobre o momento de Dallas. E perceba a tristeza do Nowitzki falando sobre o Mavs. Ó. Yeah, I feel bad for my Mavs fans. This has been a disastrous start. Obviously, there's a hole at point guard and playmaking position. We knew that hole wasn't filled this summer. So there's a hole at shot creating. There's a hole at shot making. We said coming into the season that health is big for them. Obviously, Kyrie's out for a couple more months, but
you need AD healthy, Lively you need healthy, and both of those guys have already been out for a while. Gafford's missed some games, so it's been just a disaster start. They're actually on pace to have a record bad start on offense. They can't shoot, they can't make plays. It's all kind of going side to side, east and west, handoffs. It's just nobody can make shots. It's been tough to watch. É, meu amigo. Nowitzki foi cirúrgico, cara. Descrição perfeita. É um time que não tem criação de jogada, é um time que não tem um playmaker, é um time que não consegue criar arremesso, é um bando dentro de quadra. Cara, horrível, cara. Horrível. Eu que tava esperançoso com esse time de Dallas, acreditando na força dessa defesa, cara, eu tô completamente decepcionado, mano. Completamente decepcionado. Esperava um Dallas bem melhor. Obviamente, né, cara, que a lesão do AD, a lesão do Lively, pô, prejudicam demais o time. Mas, pô, velho, dava pra esse time estar jogando bem. Era pra esse time estar jogando bem mais do que tá jogando, cara. E quando você olha o calendário de Dallas, pô, bicho. Pô, não é como se Dallas tivesse tido um calendário bizarramente difícil, né? Ó, vamos pegar aqui. Ó, beleza, estreou contra San Antonio, tá. Mas era um jogo ganhável. Tava com o Anthony Davis à disposição. Foi humilhado. Aí pegou o Wizards. Toronto. Aqui era pra ter ficado 2-0. Perdeu pro Wizards por 10 pontos. Ganhou do Raptors. Aí beleza, pegou o Oklahoma. Tá, jogo duro, difícil. Competiu, mas perdeu. Aí pegou Indiana, venceu por 2 pontos, mas assim, no sufoco. Pegou Detroit, tomou 12 pontos de desvantagem. Pegou Houston. Aí beleza, 2 jogos difíceis, né? Detroit e Houston. Foi mal, pessoal. Tive que dar uma pausa aqui que meus pais vieram aqui me dar um alô, me dar um salve. Aí quando vem papai e mamãe, você tem que atender, né? Tem que atender papai e mamãe. Onde é que eu tava? Enfim, o ponto é, Dallas tá uma draga horrível, decepcionante. E o Dirk Nowitzki está completamente desolado. Sobre Memphis, cara, vitória importante, né, cara, para encerrar a sequência de derrotas. O time precisava de um respiro, conseguiu. Cedric Howard fez um ótimo jogo, o novato vem sendo um grande destaque, 21 pontos, 9 rebotes para ele. Ele que, entre os novatos, ele lidera em pontos totais, lidera em porcentagem de 3 pontos, lidera em lances livres e tá no top 3 de rebotes e assistências. Né? Cedric Howard tendo um ano de calouro muito legal. Obviamente, o Ja Morant foi um destaque, jogou muito bem, né? Igual eu brinquei, né? Se valorizando para trocas. Inclusive, saiu ontem a notícia de que o nosso clipudo tá interessado no Ja Morant. Aqui, ó. Matéria do The Playoffs. Eles trazem. Ja Morant desperta interesse dos Clippers. Afirma jornalista. Vamos aqui ler. Ó. Ja Morant é o grande assunto do momento na NBA. O astro do Memphis Grizzlies vem mostrando seu descontentamento com o papel da equipe, principalmente com a comissão técnica ao longo das últimas semanas. Assim, seu futuro na franquia vem sendo alvo de especulações, e uma das mais recentes aponta o Los Angeles Clippers como um dos possíveis interessados no serviço do armador. Brett Siegel, do portal Clutch Points, antecipou a informação. De acordo com o jornalista, uma fonte de dentro da liga mencionou os Clippers como um time a se observar em relação à situação. Apesar disso, ele ressaltou também que o principal objetivo dos californianos segue sendo o de preservar espaço na folha salarial, especialmente para a Free Agency de 2027, quando os contratos de James Harden e Kawhi Leonard se encerram. Atualmente, o Clippers conta com o time mais velho de toda a NBA em média de idade, com 30,8. Já o armador dos Grizzlies, aos 26 anos, ainda se encaminha para aquele que costuma ser o auge físico dos jogadores. A título de comparação, os angelinos têm em seu elenco como principais opções para a armação Harden de 36 anos, Chris Paul de 40 e Chris Dunn de 31. Caramba, o Chris Dunn já tem 31 anos, bicho. Caralho. Então, formação aí, ó. Clippers interessado. Eu, sinceramente, não acredito muito que o Clippers vai fazer proposta pelo Ja Morant. Acho que não faria muito sentido olhando pro elenco que o Clippers tem. Sinceramente, eu não acho que eles vão fazer um investimento desse, até porque, como a própria matéria falou, cara, o Clippers tem que preservar a cap pra 2027, que é onde eles vão ter que fazer um aporte grande, porque é onde Harden e Kawhi
muito provavelmente vão deixar o time. E aí, um time com o preço, né, com o valor do Clippers, com a arena que tem, não pode ter um time ruim. Então o Steve Ballmer vai ter que gastar em 27 para montar um time forte, para montar um time competitivo pós-Kawhi e Harden. E o contrato do Ja Morant, cara, é um contrato assim, salgadaço, né? A gente tá falando de um jogador que tem problemas de lesão e de comportamento, que em 26, 27, por exemplo, vai ganhar 42 milhões. Nessa temporada, 39. 27, 28, 44. Isso aqui é tudo garantido, viu? Não tem team option, não tem player option, é tudo garantido. Então, eu não acredito muito no Clippers fazendo esse investimento pelo Ja Morant, não. Mas o Brad Siegel trouxe que o Clippers é um time a se observar. Então, vamos observar. Sobre Dallas, uma notícia também relacionada a rumor é a disponibilidade de Klay Thompson para trocas, tá? Matéria também do The Playoffs que traz, né, que Mavericks consideram trocar Klay Thompson. E aí vamos ler. Amargando a última posição na classificação da Conferência Oeste, o Dallas Mavericks é uma das grandes decepções desse início de temporada 25-26 da NBA. Assim, a equipe já está considerando mudanças em seu elenco, e a primeira pode ser a saída de Klay Thompson. A princípio, os texanos estão explorando o valor do veterano no mercado de trocas. A informação é de Brad Siegel, do portal Clutch Points. Olha aí, Brad Siegel trabalhando, hein? Diante do péssimo começo de campanha, rumores sobre uma crescente insatisfação de Thompson com a franquia também vem aumentando. A derrota para o Memphis Grizzlies, em duelo válido pela NBA Cup nesta sexta-feira, marcou mais uma atuação ruim de jogador, sendo do banco. Disputou cerca de 17 minutos e terminou zerado na pontuação, errando todos os 6 arremessos tentados, né? E aí aqui tem os números do Klay que são realmente horríveis, né? 31,6% com 26,4% para 3 pontos. Klay Thompson jogando muito mal. E aí, aparentemente, Dallas estaria olhando aí para o mercado do Klay, que, sinceramente, eu acho que é um mercado quase nulo, né? Eu não consigo citar algum time que faria uma proposta minimamente interessante pelo Klay Thompson. Não vejo. Eu vejo, por exemplo, o Magic. O Magic com certeza faria bom uso do Klay Thompson. Mas será que o Magic estaria disposto a abrir mão de ativos para ter o Klay Thompson? Eu acho que não. Detroit precisa muito de arremesso. Mas será que Detroit vai abrir mão de algum ativo para ter o Klay? Jogando do jeito que ele tá jogando? Sinceramente, eu não sei. Eu não trocaria pelo Klay Thompson, cara. Eu não trocaria por ele, sendo bem sincero. Né? Então, assim, ainda mais o Klay Thompson ganhando o quê? Cadê o contrato dele? Klay Thompson, ele tá ganhando, 16 milhões. E ele tem contrato garantido em 26, 27. Nossa, não. Puta, meu, eu não trocaria agora por ele nem na bala. Nem na bala. Talvez eu trocasse por ele ano que vem. Com ele tendo um expirante. Talvez. Agora, nesse ano, nunca. Nunca que eu troco pelo Klay Thompson. Mas Dallas vai tentar, né? Quem sabe, né? Dallas não acha um otário pra pegar o Klay Thompson. Vamos ver. Mas, enfim. Sobre Dallas e Grizzlies é isso. Indo aqui pros últimos jogos, né? Vou aqui dar uma acelerada porque, né, o vídeo já tá longo demais. Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. Bucks venceu o Chicago Bulls por 126 a 110. Mais uma atuação absurda do Giannis, né? Simplesmente 41 pontos, 15 rebotes e 9 assistências para o Giannis. O Giannis que ontem se tornou o jogador com mais jogos de 40, 15 e 5 nos últimos 50 anos. É surreal, cara. A gente tá falando de um jogador que nessa temporada tem 33,4 pontos, 12,9 rebotes, 6,6 assistências, com 64% de field goal, cara. 67% de true shooting. Top 15 em pontos por jogo. É o segundo em pontos por jogo, é o terceiro em rebotes, é o 14º em assistências. Cara, assim,
Todo o respeito do mundo a quem acha que o Shea é o MVP, inclusive longe de mim questionar, né, quem acha o Shea o MVP. Muito respeito a quem acha que o Luka é o melhor jogador da temporada, muito respeito a quem acha que é o Jokic. Acho que existem argumentos para defender qualquer um, mas pra mim, bicho, eu não consigo não colocar o Giannis como o MVP da temporada até aqui, gente. Eu sei que é pouco tempo de temporada e tudo, mas hoje pra mim é beira o indiscutível. Pra mim o Giannis é por muito o melhor jogador da temporada. Mas por muito. O nível de dominância desse cara, mano, é uma coisa inacreditável, velho. Inacreditável, mano. É surreal. É surreal. Então, assim, e detalhe, tá? Nessa temporada, ele já passou dos 250 pontos, já passou dos 100 rebotes e já passou das 50 assistências. É o jogador que menos precisou de jogos pra chegar a essas marcas numa temporada. Cara, assim... E tá tendo desempenho coletivo. Né? São 6 vitórias pro Bucks. O Bucks só perdeu um jogo em casa. Acabou de vencer o Bulls. Embalado. Embaladaço o Bulls. Irmão. Eu realmente... Eu amo o Shea, vocês sabem. Amo o Luka. Amo o Jokic. Mas pra mim não tem como, cara. Hoje, pra mim... Perguntar, Luiz, MVP da NBA hoje. Giannis Antetokounmpo. Mas sim, bate pronto. Nossa, ele tá jogando demais, mano. Meu Deus do céu. E ontem culminou em vitória, mais uma vitória, né? Bucks aí se fazendo valer muito bem do seu mando de quadra. Sobre o Bulls, cara, assim, foi um jogo abaixo na parte defensiva, de novo, né? A defesa foi um problema. O Billy Donovan também não fez né, não tomou boas decisões. Algumas rotações do Bulls ontem não me agradaram. Eu gostei da coletividade do time no ataque, né? De novo o time rodando bem a bola e tal, muitas assistências. O Giddey terminou com 14, flertando com o triple-double. Mas defensivamente, rotações, eu acho que o Bulls ontem falhou bastante. Também acho que faltou um pouquinho mais de intensidade em transição, em rebotes. Acho que o Bulls ontem jogou um pouquinho soft. E aí, mano, contra o Bucks, contra o Giannis, não dá pra você jogar soft, né? O Bucks foi lá, capitalizou, saiu com o resultado. Minnesota e Jazz, aqui não tem muito o que falar, né? Minnesota venceu tranquilo, 137-97, jogo fácil. Anthony Edwards, 37 pontos. Julius Randle com mais um triple-double, 19 pontos, 10 rebotes e 12 assistências. Né? O Julius Randle que tá tendo um início de temporada bom pra cacete, viu? 25,9 pontos de média, com mais de 7 assistências com mais de 6 assistências e mais de 7 rebotes, bicho. É um dos melhores inícios de temporada da carreira do Julius Randle. Tá jogando muito bem. E ontem, enfrentando um Jazz muito fraco, não teve dificuldade nenhuma. Né? A grande dificuldade desse jogo foi para nós, né, fãs, que tivemos que ver o jogo sendo disputado nessa atrocidade que eles chamam de quadra, né? Eu até soltei um corte recentemente falando, né, que eu não tava achando as quadras da Copa da NBA tão feias, mas essa aqui, meu amigo, que porra é essa que Minnesota fez? Olha isso aqui, cara, olha esse verdão. Mano, a quadra brilha na camisa dos jogadores, pô. Mano, que coisa horripilante. Horripilante isso aqui, mano. Meu Deus, meus pêsames aí pra quem viu esse jogo completo. Eu vi o condensado só. Então meus olhos não foram tão afetados. Agora, quem viu esse jogo inteiro, se não tá cego hoje, levanta a mãozinha pro céu e agradece, filho. Porque, meu amigo, que coisa horripilante. Jesus amado. Mas enfim. É a Copa da NBA, né? É o charme da NBA Cup. É o charme. Ó, vamos lá, cara. Os últimos 2 jogos. Sobre Denver e Warriors, não vou me estender muito. Eu já fiz vídeo falando sobre. Né? O Denver venceu de forma muito dominante. 129-104. Nikola Jokic, Jamal Murray, mano, jogando pra caralho. Aaron Gordon também fez um ótimo jogo. O Denver não teve muita dificuldade. O Warriors sem Stephen Curry, sem Al Horford, sem DeAndre Melton. Acabou que o Warriors não
não ofereceu muito risco. É um jogo muito abaixo do Jimmy Butler, mais um jogo muito abaixo do Butler. No geral, eu achei um Golden State muito sonolento, sabe? Meio pau mole, sabe? Um Golden State meio pau mole. Jogando soft pra caramba também. E aí, mano, você já não tem o Curry. Você vai jogar mole? Taca. Não tem jeito. Denver foi lá, passou o carro, né? Na coletiva pós-jogo, a gente teve o Draymond Green e o Jimmy Butler falando, né, sobre essa falta de intensidade do Golden State. Até separei aqui as falas deles. Ó. Aqui, ó, os dois. O primeiro, o Draymond Green. Abre aspas. Se a defesa está uma merda como está aparecendo agora, então a culpa é minha. Não estamos levando os confrontos individuais para o lado pessoal. Não estamos defendendo bem na ajuda. Não estamos sabendo lidar com os bloqueios. Não estamos entrosados. Tudo começa individualmente. Cada um deve encarar o desafio individualmente sobre defender. Se você não se esforçar, não vamos chegar lá. Né? Aspas fortes do Draymond Green, criticando bastante a defesa do time. E o Jimmy Butler falou: talvez esteja faltando um pouco de esforço, um pouco de cobrança interna, ao mesmo tempo porque a defesa é sobre querer. Se você quer defender, então você vai defender. Temos uma comissão técnica que nos coloca em posição de ter sucesso. É nossa responsabilidade como jogadores executar, jogar duro e competir. Então aí você vê o Jimmy Butler tomando, né, pra si, pro elenco, a culpa, né? O que é bom, né? Diferente do Ja Morant, que botou na bunda da comissão técnica, aqui não. Os caras assumindo a responsabilidade e o que tem que ser feito mesmo, mano. Os jogadores têm que assumir. E de fato, cara, o Warriors ontem mesmo, assim, jogando muito soft, cara. Muito soft. E a gente tá vendo isso refletindo nos resultados, né? São 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Tá na hora do time dar uma acordada. Até porque o calendário do Warriors agora é cruel. Pega Indiana, OKC, San Antonio 2 vezes e Pelicans com o Zion de volta. E San Antonio com o De'Aaron Fox. Se o Golden State não acordar, vai tomar. Vai tomar. Tem que ir jogar mais duro, mano. E esse time sabe jogar assim. Sabe jogar puxel. É que nesses últimos jogos, o Vearada tá meio sem vontade, né? Tá precisando tomar um forte Viron, né? Vearada tá sem vontade, porra. Que isso, Vearada? Vamos acordar, velho. Fazer aquele Cooperzinho na pracinha pra dar uma aumentada na disposição. Pô, brincadeira. Enfim, é isso. E pra encerrar, a gente teve o OKC conquistando mais uma vitória tranquilinha, né? Ontem enfrentando o Sacramento, o OKC passou-lhe o carro 132-101. A Isaiah Hartenstein teve a sua melhor atuação na carreira, simplesmente 33 pontos, 19 rebotes, 3 assistências, com 14 de 17 nos arremessos e com um roubo de bola e 3 tocos. A Isaiah Hartenstein. Ainda teve nego criticando o valor que o Thunder pagou nele. É brincadeira, né? É brincadeira. Tá pagando é pouco. Tá pagando é pouco. A Isaiah Hartenstein é um monstro. Ontem teve uma atuação dominante. Ainda teve o Shea, né? Com mais um jogo de 30 pontos. Protocolar. Nono jogo de 30 pontos do Shea na temporada. E, pela 5ª vez, marcando mais de 30 pontos, sem nem pisar em quadra no 4º período. Isso é o Oklahoma City Thunder, isso é Shai Gilgeous-Alexander. E sem Jalen Duren, ó, sem Jalen Williams, tá? Sem J-Dub. J-Dub vai voltar ainda. Eu falo, cara, assim, pra mim o Giannis, ele é o MVP da temporada, mas, cara, o Shai tá jogando demais, mano. Tanto que na minha corrida do canal, né, considerando o mês de outubro, cara, eu pensei muito em colocar o Shai no top 3. Eu não coloquei porque eu acho que individualmente o Luka, o Embi e Giannis tiveram um mês de outubro mais impactante. Mas o Shai, mano, o Shai tá bizarro, cara. O nível de consistência dele, né, impacto coletivo e as vitórias que o Thunder tá conquistando sem estar completo. Cara, vocês têm noção que o Thunder tá sem um All-Star, sem um All-NBA, que é o J-Dub? O Thunder tá sem um All-Star e um All-NBA. E tá com só uma derrota na temporada, mano.
E em todas as vitórias, o Shai foi fundamental. Então, pra mim o Giannis é o MVP? É, nesse momento. Mas o Shai, cara, você falar que o Shai é também, beleza. Acho que o Giannis tá tendo uma temporada melhor, mas é super compreensível o Shai. Não é um crime. Né? Igual na corrida da NBA que saiu ontem, gerando uma puta polêmica, o Shai tá em primeiro. Eu discordo, mas tem muito argumento pra defender o Shai. Muito argumento. Inclusive me deixa muito feliz ver gente discordando de mim, defendendo o Shai. Isso me deixa muito feliz, porque ano passado, cara, eu travei duras batalhas contra pessoas que estavam contra o Shai. Nesse ano, não. Nesse ano, a galera tá defendendo o Shai contra mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Como isso me deixa orgulhoso. Isso me deixa feliz, né? Mas enfim. Tá jogando muito, o Thunder tá jogando muito, tá voando. E o Azar Hartenstein é um puta jogador, irmão. Uma pena que o Thunder não vai conseguir segurar ele para ano que vem. Sem dúvida alguma, o Thunder vai acabar trocando ele no off-season. Mas, mano, é um cara que... É camisa aposentada, foda-se. Aposentem a camisa do Azar Hartenstein amanhã. Merece. O homem merece. Enfim, minha gente, é isso, tá? Obrigado pela sua audiência nesse sabadão. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe um like, enfim. Tudo aquilo lá que você sabe que tem que fazer. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje vai ter pós-jogo na madrugada, então fica ligado, fica acordado. E até a próxima, gente. Beijão e tchau.